Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica. E nessa aula a gente vai falar de um assunto que é fundamental dentro da álgebra linear, tá certo? Esse assunto são os espaços vetoriais, tá bom? Então, eu vou fazer a definição formal, como está nos livros, para que vocês entendam a linguagem matemática de forma mais completa. E, em paralelo, vou desenvolver um exemplo aqui para que vocês entendam ainda melhor essa definição, certo? Então, vamos lá. O que é um espaço vetorial? O espaço vetorial, para começar, ele é um conjunto não vazio, ou seja, um conjunto que tem elementos. Então, eu vou te dar um conjunto que tem elementos, e esse conjunto eu vou chamar de V, certo? Bom, para definir o que é um espaço vetorial, a gente precisa definir duas operações. Definir a adição e definir a multiplicação por escalar, tá certo? Pessoal, posso definir outra operação? Não, para o espaço vetorial, a gente vai definir duas operações específicas, a adição e a multiplicação por escalar. Nem sempre as operações definidas são as usuais. Aqui no nosso exemplo, eu vou trabalhar com uma questão em que a gente tem uma operação usual definida e sobre o R2. Mas vamos lá. Então, te dei um conjunto V, tá certo? E vou definir duas operações. Vou definir a adição. Então, se eu pegar um elemento U e um elemento V, que estão dentro desse conjunto V, eu vou definir a adição desses dois elementos, U e V. Então, vou definir quem é U mais V. É importante entender que, quando eu defino as operações de adição e multiplicação por escalar, para todo elemento U e V que pertence ao conjunto V, que pertence a esse conjunto, a adição de U com V tem que pertencer ao conjunto. Então, quando eu calculo essa soma, U mais V, o resultado tem que ser um elemento desse conjunto. Então, se U e V estão aqui, U mais V também tem que estar aqui dentro de V. Isso aqui é o que a gente chama de fechamento para a adição. Se a adição está bem definida, então o resultado da adição de dois elementos do conjunto V tem que ser também um elemento do conjunto V. Esse é o primeiro requisito que a gente tem para verificar se determinado conjunto é um espaço vetorial com adição e multiplicação por escalar, tá certo? Então, se eu te der o elemento U e V do conjunto V, a adição de U com V também tem que estar no conjunto V. Da mesma forma, se eu tiver o alfa sendo um número real e um U que pertence ao conjunto V, quando você multiplica o número real alfa pelo elemento U do conjunto V, o resultado alfa vezes U tem que pertencer ao conjunto V. Então, se alfa for um número real, se você pegar o alfa e multiplicar por qualquer vetor desse conjunto, suponha aqui o U, se eu fizer o alfa vezes o alfa vezes o U tem que pertencer ao conjunto também, ou seja, a multiplicação por escalar, tem que ocorrer o fechamento na multiplicação por escalar, ou a multiplicação por escalar deve estar bem definida. Então, alfa vezes U também vai ter que pertencer ao conjunto V, certo? Então, isso daqui é como definir as operações de adição e de multiplicação por escalar. Lembrando que o resultado da adição e o resultado da multiplicação por escalar tem que continuar pertencendo ao conjunto V. Então, esse é o primeiro passo. Bom, tendo definido essas duas operações, a gente vai ver como que a gente vai saber se um conjunto com essas duas operações de adição e multiplicação por escalar é um espaço vetorial. Como que a gente vai saber? Veja bem, para ser um espaço vetorial, esse conjunto com as operações de adição e multiplicação por escalar previamente definidas tem que obedecer aos seguintes axiomas. O primeiro, se eu te der U, V e W sendo elementos do conjunto V, a associatividade tem que ser válida, a propriedade associativa tem que ser válida. Então, U mais V mais W deve ser igual a U mais V mais W. Certo? Então, a associatividade a gente vai ter que verificar no conjunto se ela é válida. Comutatividade. U mais V tem que ser igual a V mais U. Certo? Sendo U e V elementos desse conjunto. Bom, terceira propriedade. Tem que existir o elemento neutro da adição. Tá? Então, por que tem que existir o elemento neutro? Qualquer U que pertence ao conjunto V,
quando eu somar com esse elemento meu, U mais zero tem que dar o próprio U, tá certo? Sendo que zero é um elemento desse conjunto V também, tá? Então tem que existir o elemento neutro da adição. E deve existir também, segundo o axioma 4, o elemento oposto. Então, se eu pegar o U que pertence a V, deve existir o menos U que também deve pertencer a V. Tá? E esse menos U é o oposto de U, já que quando eu faço U mais o menos U, o resultado é zero. Tá certo? Então, esses quatro primeiros axiomas são referentes à adição. Agora, tem 4 axiomas que são referentes à multiplicação por escalar. Vejamos. A associatividade na multiplicação por escalar. Se alfa e beta são números reais e U é um elemento do conjunto V, então, se você tiver alfa vezes beta dentro do parênteses multiplicado por U, isso é a mesma coisa que alfa multiplicado por beta U. Essa é a associatividade da multiplicação por escalar. Deve ocorrer também a distributiva em relação à adição de números reais. Se você tem alfa mais beta vezes U, isso significa que, se você fizer distributivo aqui, isso é a mesma coisa que alfa U mais beta U. Tá? Então, isso a gente vai ter que verificar se acontece para o conjunto lá do nosso exemplo. Deve ocorrer a distributiva não só em relação à adição de números reais, que alfa e beta são números reais, mas deve ocorrer também em relação à adição de elementos desse conjunto B. Então, se você tiver alfa multiplicado por U mais B, isso tem que ser igual a alfa U mais alfa B. Correto? E, por último, 1 vezes U tem que dar U. Tá? Então, 1 aqui seria o elemento neutro da multiplicação de números reais. Então, 1 vezes U tem que dar U. E isso é importante que a gente verifique. Então, dado o conjunto V, definindo as operações de adição e multiplicação por escalar. Se essas operações estão bem definidas, se U mais V está dentro de V, se alfa U está dentro de V, né, a gente vai ter que verificar todos esses axiomas. 4 axiomas da adição, 4 da multiplicação. Perceba que da adição eu chamei de A1, A2, A3 e A4, A de adição. E M1, M2, M3, M4, M de multiplicação, são os axiomas da multiplicação por escalar. Então, tem que verificar todos os 8 axiomas, além de verificar se estão bem definidos, para mostrar que o conjunto ele é um espaço vetorial real. Por que a gente está falando de espaço vetorial real? Porque se o alfa aqui, em vez de número real, fosse complexo na definição da multiplicação por escalar, tá? Se esse alfa fosse complexo, ele teria um espaço vetorial complexo. Mas estamos interessados em trabalhar apenas com espaços vetoriais reais. Isso é importante que fique claro. Então, eu não vou ficar falando toda hora espaço vetorial real, espaço vetorial real. Vou falar apenas de espaço vetorial, já que a gente só está interessado em trabalhar com espaços vetoriais reais. Bom, o espaço vetorial resume isso aí. Outra questão importante. Os elementos do conjunto V, se V for um espaço vetorial, então os elementos de V serão chamados de vetores. Nós veremos, nas próximas aulas, que existem diversos espaços vetoriais e que esses elementos nem sempre são aqueles vetores como a gente está acostumado a trabalhar, vetores lá do R2, do R3. Por exemplo, existe o espaço vetorial das matrizes de ordem M por N. Tá? E esse espaço vetorial tem apenas matrizes de ordem M por N. E essas matrizes serão chamadas de vetores. A gente vai confirmar que o espaço o conjunto das matrizes de ordem M por N, com a adição e multiplicação por escalar usuais bem definidas, é um espaço vetorial. Tá certo? E sendo um espaço vetorial, os elementos desse conjunto, ou seja, essas matrizes M por N, são denominadas vetores. Então, existem vários espaços vetoriais, tá? E a gente vai trabalhar agora um deles, que é o mais conhecido, o mais fácil de trabalhar, que é o seguinte. Problema. Verifique se o conjunto V, que é o R2, igual a R2, é um espaço vetorial com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então, vou começar fazendo o que a gente precisa fazer, vou definir o que é a adição e o que é a nossa multiplicação por escalar. O problema está dizendo para a gente definir as operações
usuais de adição e multiplicação por escalar. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante lembrar que o nosso conjunto R2 ele é o conjunto dos pares ordenados do tipo XY, de forma que X e Y são números reais. Tá? Então, tanto a abscissa quanto a ordenada são números reais. Então, o nosso conjunto R2 é esse aqui, como a gente já cansou de trabalhar com ele. Então, antes de definir a adição, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar dois elementos desse conjunto. Vou escrever assim, ó, sejam o de coordenadas x1 e y1. É importante deixar claro o seguinte, até as aulas de vetores, a gente estava trabalhando com vetores, eu colocava sempre uma setinha em cima para indicar que é um vetor, tá certo? Aqui dentro da parte de espaços vetoriais, a gente para de usar essa setinha aqui, até porque a gente só vai saber se esse conjunto é um espaço vetorial. Na verdade, a gente já imagina que é, mas a gente só vai confirmar que é um espaço vetorial ao final da demonstração de todos esses axiomas. Então, aí depois eu constataria que os elementos desse conjunto são vetores, tá certo? Então, para os nossos propósitos aqui, a gente não vai utilizar mais essa setinha em cima do elemento que corresponde ali a um vetor do R2, do R3, tá certo? Então, U é um elemento do R2 e U tem coordenadas x1 e y1. Vamos lá. E V vai ter coordenadas x2 e y2, ambos pertencentes ao R2. Tá? Vou definir também o seguinte, seja alfa pertencente ao diário. Agora vamos definir quem serão essas operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Quem que vai ser a adição? Vamos lá, vamos definir a adição. Quem que vai ser U mais V? Bom, U mais V, U tem coordenadas x1 e y1, isso aqui, mais V, e tem coordenadas x2 e y2. Bom, se está pedindo para definir de forma usual, a gente sabe que usualmente essa adição é resolvida calculando a abscissa mais a abscissa, x1 mais x2, e ordenada mais ordenada, y1 mais y2. A minha pergunta é, o resultado dessa adição, que deu esse elemento aqui, de abscissa x1 mais x2 e ordenada y1 mais y2, ele ainda é um elemento do conjunto R2? Porque é isso que a gente precisa verificar. A gente precisa verificar se ocorre o fechamento na adição. Ou seja, está aqui o conjunto V, peguei o elemento U, peguei o elemento V e calculei U mais V. Eu quero ver se U mais V continua dentro do conjunto V. Tá? No nosso caso, o nosso V é o R2. Né? O nosso V é o R2. Então, portanto, a gente tem que verificar se esse resultado pertence ao R2. Como que eu vou fazer isso? Veja bem, se U de coordenadas x1 e y1 pertence ao R2, significa que o x1 é um número real e o y1 também é um número real, porque os elementos do R2 são pares ordenados e a abscissa e a ordenada são números reais. Então, se U é um elemento do R2, sua abscissa e sua ordenada são números reais. Então, eu sei que tanto x1 quanto y1 são números reais. O mesmo vale para V. Se V pertence ao R2, então V é um par ordenado aqui do tipo x2 e y2, em que o x2 é número real e y2 é número real. Então, esse x2 que aparece aqui é número real e o y2 é número real. Bom, é evidente que a adição desses dois números reais vai resultar em um número real, e a adição desses dois números reais, y1 e y2, também vai resultar num número real. Bom, então, como resultado dessa adição, eu obtive um par ordenado, tá? Cuja abscissa x1 mais x2, que é um número real, e a ordenada y1 mais y2, que também é um número real. E o par ordenado de números reais pertence ao R2. Então, essa adição está bem definida. Ela pertence ao R2, que é o nosso conjunto que a gente está trabalhando aqui.
certo? Vamos definir agora a multiplicação por escalar. Bom, se eu pegar alfa sendo um número real, e pegar o alfa e multiplicar por 1 sendo um elemento do R2, isso aqui é o quê? Alfa vezes U, a gente chamou de x1, y1, e de forma usual, calculando essa multiplicação por escalar, alfa vezes x1, y1 vai ficar alfa x1 e alfa y1. Bom, será que isso daqui pertence também ao R2? Como que a gente vai verificar? Bom, eu sei que U pertence ao R2. Se U pertence ao R2, a abscissa ordenada, o x1 e o y1, são números reais. Vimos também que a gente definiu que o alfa tem que ser um número real. Se o alfa tem que ser um número real, significa que esse alfa aqui é número real e esse alfa é número real. Bom, se você tem um número real alfa multiplicado pelo número real x1, então esse resultado dessa multiplicação, evidentemente, vai dar um número real. O número real vezes o número real dá como resultado o número real. Né? E, da mesma forma, o alfa é y1, alfa é real, y1 é real, então o produto também vai dar número real. Correto? Então, o interessante para a gente é o seguinte, a gente obteve, como resultado da multiplicação por escalar, assim definido, um par ordenado de números reais e, portanto, isso aqui pertence ao R2. Bom, tendo entendido isso, a gente verificou que quando a gente pega o alfa e multiplica por qualquer elemento U, o resultado de alfa U está dentro do nosso conjunto V, que no caso aqui é o R2. Então já verificamos o fechamento para adição e para multiplicação por escalar. Isso é importante que seja verificado antes da gente começar a verificar os axiomas. Né? Bom, pagando aqui para ficar melhor. Tendo definido as operações de adição e multiplicação por escalar e verificando que dá dois elementos U e V pertencentes ao conjunto, U mais V está dentro do conjunto, dado alfa número real e U um elemento do conjunto, a multiplicação por escalar alfa U, o resultado tem que pertencer também ao conjunto. Então já verificamos isso. Tá? Então agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a verificar todos os axiomas. Quando eu acabar de verificar o último axioma, se a gente não chegar a nenhuma contradição, tá? A gente vai ter provado que o R2, com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, que assim foram definidos, é um espaço vetorial e, portanto, seus elementos são vetores. Então, vamos lá. A1. O primeiro axioma que a gente tem que mostrar é a associatividade da adição. Então, eu tenho que mostrar que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu vou tentar mostrar. Certo? Então, vamos devagar aqui. Primeira coisa, eu vou ter que dizer quem é U, quem é o V e quem é o W. Então, eu vou definir assim, ó, sejam U de coordenada x1 e y1. Por que x1 e y1? Ele está trabalhando em cima do R2. Então, tem que pegar três elementos do R2, U, V e W. Então, U de coordenada x1 e y1, V de coordenada x2 e y2, e W de coordenada x3 e y3. Todos eles pertencentes ao R2. Então, sendo isso, então, se atentem à estrutura, tá? Nesse tipo de demonstração. Tem que ficar atento para você seguir a estrutura correta. Então, vou começar fazendo o seguinte. Eu vou escrever aqui, ó, U mais V mais W. U mais V mais W. Bom, U mais V mais W, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou abrir o parênteses, vou colocar as coordenadas de U, que são x1 e y1. Tá? Então, x1 e y1 mais as coordenadas de V, x2 e y2. Fecho o parênteses aqui. Então, U mais V está dentro do parênteses grande, certo? Mais o W, que é x3 e y3. Bom, dando continuidade, então isso vai ficar assim, ó. U mais V mais W é igual a
vou fazer a adição para dentro do parênteses primeiro. O parênteses me dá uma ordem de prioridade. Né? Então, eu resolvo o parênteses. Como é que resolve esse parênteses? Abscissa mais abscissa, x1 mais x2. Por que se resolve dessa forma, professor? Porque a adição foi definida dessa maneira. Se eu fizer o mais v, eu vou ter que fazer abscissa mais abscissa, x1 mais x2, e ordenado mais ordenado, y1 mais y2. Por que é importante deixar isso claro? Porque a adição pode ser definida de várias maneiras. Tá? Então, a gente está aqui trabalhando na maneira usual. Tá? Então, abscissa mais abscissa, vírgula, ordenada mais ordenada, y1 mais y2. Então, eu efetuei a adição desses dois elementos, U e V, e o resultado eu vou ter que fazer a adição com o W, que é x3 e y3. Legal, vou repetir isso aqui. Então, U mais V mais W vai ficar igual ao quê? Agora eu vou ter que fazer a adição desse elemento de abscissa x1 mais x2 e coordenada y1 mais y2 com esse elemento que é o W de coordenada x3 e y3. Certo? Então, como é que vai ser essa adição? Presta atenção aqui agora. Vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer a abscissa mais abscissa. Então, eu vou pegar o x1 mais x2 e vou efetuar a adição de x3. Perceba que eu coloquei x1 mais x2 dentro do parênteses. Por quê? Como se essa adição aqui desse um número real, eu estou pegando esse número real que deu aqui de x1 mais x2 e efetuando a adição com x3. Então, eu tenho que colocar o parênteses aqui. Certo? Vírgula. Agora vamos à ordenada. Vou pegar y1 mais y2 dentro do parênteses e vou efetuar a adição com y3. Fiquem atentos à estrutura do que eu estou fazendo. Seguindo adiante, isso aqui vai ficar U mais V mais W igual. Bom, a gente sabe que para números reais a associatividade ela é verdadeira, certo? E a gente sabe também que o x1, o x2 e o x3 são números reais. Por quê? Se U, V e W pertencem ao R2, então U, V e W são pares ordenados de números reais. Então, x1 é número real, y1 é número real, x2 é número real, y2 é número real e assim por diante. Então, a gente sabe que x1, x2 e x3 são números reais e isso faz com que a gente possa escrever essa abscissa de outra forma. Eu posso colocar o x1 mais x2 mais x3. Percebeu? Então, x1 mais x2 mais x3 é a mesma coisa que x1 mais x2 mais x3. Correto? E aí, dando continuidade, vamos fazer o outro lado agora. Ó, y1 mais y2, entre parênteses, mais y3, como y1, y2 e y3 são números reais, e a associatividade na adição de números reais é verdadeira, podemos, então, fazer o seguinte, eu vou colocar y1 mais y2 mais y3. E fechar aqui o último parênteses. Não posso esquecer que esses elementos do R2 são pares ordenados de números reais. Então, por isso que eu coloco esse parênteses, essa vírgula e esse último parênteses, para indicar que ali a gente tem um par ordenado de números reais. A nossa abscissa, isso aqui, é ordenada isso aqui. Certo? Então, esse resultado é um elemento do R2. Bom, tendo feito isso aqui, lembre-se do objetivo. Né? Eu saí de U mais V mais W e eu estou tentando chegar em U mais V mais W. Então, eu tenho que ter foco no meu objetivo. Então, eu vou tentar separar as coordenadas de U das coordenadas de V mais W. De que forma? Tendo escrito isso aqui, a gente pode pensar no seguinte. Então, U mais V mais W vai ficar igual a... Bom, aqui tem x1 e aqui tem y1. Então, eu vou escrever x1, y1 mais... Sobra o quê? x2 mais x3. E depois y2 mais y3. Olha que interessante. O que está aqui acima é igual ao que está aqui abaixo. Se você fizer a adição desse elemento de coordenadas x1 e y1 com esse outro de coordenadas x2 mais x3 e y2 mais y3, você vai obter o que está aqui acima. Correto? Bom, dando continuidade. Então, isso aqui vai ficar U mais V mais W igual x1, y1 mais
agora eu posso separar, ó. x2 mais x3, y2 mais y3 é a mesma coisa que a adição de dois pares ordenados. Um de coordenadas x2 e y2, mais o outro de coordenadas x3 e y3. Perceba que eu coloco um parênteses aqui, maior, englobando essa operação de adição, certo? E aí, dando continuidade, isso significa para mim que U mais V mais W é igual ao quê? X1 e Y1 são as coordenadas de U, mais X2 e Y2, vou botar o parênteses aqui, X2 e Y2, as coordenadas de V, aqui, mais x3 e y3, que são as coordenadas de lado. Está aqui. Veja bem, cheguei ao final a mostrar que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então, eu cheguei onde eu queria, eu conseguia mostrar que esse axioma 1 da associatividade da adição, ele é verdadeiro, tá? No R2, com as operações usuais, com a operação usual de adição, certo? Então, a associatividade é verdadeira e essa é a demonstração. É muito comum, para a gente não ficar escrevendo, esse U mais V mais W o tempo todo aqui até o final, a gente não escreveu. A gente só deixar o sinal de igual e aí dá no mesmo. Nossa demonstração não ficaria errada se eu apagasse isso. Veja, U mais V mais W, eu escrevi que é igual a isso, 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 e fui fazendo até chegar que é igual a exatamente isso aqui. Então, eu mostrei que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então, a mesma forma está correta. Então, daqui para frente, né, eu não vou ficar escrevendo, repetindo o que está do lado esquerdo aqui o tempo todo, o que estava fazendo, tá? Para a gente economizar tempo. Então, você pode fazer isso também aí. Se ficar mais fácil para você entender, eu explico a primeira vez dessa forma, para ficar mais claro para os alunos, para que eles entendam. Mas, se você quiser, você pode fazer da forma como eu fiz, ou pode ficar repetindo essa expressão do lado esquerdo aqui, U mais V mais W, o tempo todo até lá embaixo. Eu, a partir de agora, vou fazer dessa forma aqui nos outros axiomas. Bom? Então, vamos lá. Axioma 1 já foi mostrado. Axioma 1, tá ok? Eu vou ter que mostrar todos os outros para a gente mostrar que esse é um espaço vetorial. O R2 é um espaço vetorial. Então, vamos ao axioma 2. O axioma 2 é a comutatividade. U mais V igual a V mais U. Então, o axioma 2, a gente tem que verificar se U mais V é igual a V mais U. Então, da mesma forma, vou definir sejam U de coordenadas x1 e y1 e V de coordenadas x2 e y2, ambos pertencentes ao R2, que é o nosso conjunto em questão. Então, vamos verificar aqui. Vou partir de U mais V e vou tentar chegar a V mais W. Então, U mais V, a gente sabe que U tem coordenadas x1 e y1, mais o V, que tem coordenadas x2 e y2. Bom, isso daqui é igual ao quê? Perceba que eu não vou escrever aqui embaixo U mais V novamente. Não vou fazer isso. Vou botar o sinal de igual, vou direto. Tá? Então, a adição, de que forma que a gente definiu? Abscissa mais abscissa, ordenado mais ordenado. Aqui. Então, vou seguir o que eu defini. Abscissa mais abscissa, x1 mais x2. E ordenada mais ordenada, y1 mais y2. Bom, a comutatividade dos números reais é válida. x1 é número real, x2 é número real, y1 é número real e y2 é número real. O que significa que eu posso comutá-los, eu posso trocar a ordem deles. Então, isso aqui é o mesmo que x2 mais x1, y2 mais y1. Bom, posso separar isso daqui em dois elementos. Tá? x2, y2, nessa ordem, mais x1, y1, certo? Então, se eu fizer a adição desses dois elementos do R2, eu vou obter isso daqui, tá? Então, isso é igual a isso.
E x2, y2 a gente viu que são as coordenadas de B. x1 e y1 são as coordenadas de U. Então, eu saí de U mais B, mostrei que isso é igual a V mais U, ou seja, eu mostrei o axioma 2. Legal? É muito importante que, assim como a associatividade, a comutatividade aqui no R2 estão associadas à associatividade e à comutatividade, respectivamente, dos números reais, ou seja, a associatividade e a comutatividade em R. Tá bom? Então, isso é interessante para a gente. Vocês perceberam que eu só pude fazer essa comutatividade x1 mais x2 igual a x2 mais x1, y1 mais y2 igual a y2 mais y1, porque eu constatei que se x1 e x2 são números reais, então eu posso comutá-los como x2 mais x1, e se y1 mais y2 são números reais, então eu posso comutá-los como y2 mais y1. Isso é muito importante, beleza? Então, axioma 2 já foi mostrado. Vamos ao terceiro. O que diz o terceiro axioma? O axioma 3 diz para a gente que tem que existir o zero, o nosso elemento neutro, na adição. De forma que qualquer elemento que eu pegar do nosso conjunto, quando eu somar com esse zero, o resultado vai ser ele mesmo. Certo? Então, esse é o axioma 3, a existência do elemento neutro na adição. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que existe um elemento neutro no R2, que todos nós sabemos, que esse elemento, né, tem coordenadas 0, 0. Tá? Esse elemento tem que pertencer ao nosso conjunto em questão, tem que pertencer ao R2. Então, existe o zero de coordenadas 0, 0 do R2, tá? De forma que, se eu pegar para todo, ou mais cabeça para baixo, esse então existe o zero de coordenadas 0, 0, pertencente ao símbolo de pertence ao R2, de forma que, para todo o que eu pegar de coordenadas x1, y1 do R2, vai acontecer o seguinte: se eu pegar e calcular U mais zero, o resultado a gente vai ter que ver se dá exatamente U. Se der, então a gente concluiu. Isso aqui é mais fácil, né? É simples. Então, quem que é o U? U tem coordenadas x1 e y1. Mais o zero tem coordenadas 0, 0. Vamos fazer a adição da forma como foi definida. Preste atenção. Abscissa mais abscissa, ordenada mais ordenada. Então, x1 mais 0, y1 mais 0. E aí sim, x1 mais 0 dá x1, y1 mais 0 dá y1. E isso aqui são as coordenadas de U. Uma das perguntas que muitos alunos me fazem é se eu posso pular daqui direto para cá. Porque é mais fácil, a gente já sabe que x1 mais 0 dá x1. Bom, em toda demonstração, quanto mais detalhado você faz, melhor fica, porque mostra o seu nível de compreensão. Eu sei que x1 mais 0 dá x1, porque x1 é um número real e 0 é um número real. Então, a adição de x1 com 0 vai dar um número real, x1. O 0 é o elemento neutro na adição de números reais. E aí a gente mostrou que o par ordenado 0, 0 é o elemento neutro na adição de elementos do R2. Então, a base para mostrar isso vem da adição de números reais. Então, esse tipo de conceito ele fica claro quando você faz tudo detalhadamente. Bom? Com muita atenção à estrutura que eu segui para mostrar isso aqui. Então, o axioma 3 está mostrado. Mostrei que U mais 0 é igual a U, tá? Se 0 é definido como par ordenado 0, 0 do R2. Tá certo? Então, o axioma 3 está mostrado. O axioma 4 é a existência do elemento oposto. Se eu te dou U, pertencente ao conjunto, tem que existir o menos U, que é o oposto de U, que deve pertencer ao conjunto. Além disso, quando eu pego o U e somo com o seu oposto, o resultado tem que ser o zero. O zero que a gente definiu no axioma 3. Então, isso aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos verificar. Então, eu tenho que verificar se para todo U pertencente ao conjunto, então se pertence ao R2, eu vou dizer que ele tem coordenadas x1 e y1, pertencente ao R2. Para todo U de coordenadas x1 e y pertencente ao R2, tem que existir o menos U. Então,
deve existir o menos 1. Bom, menos 1 a gente sabe que vai ter coordenadas, então menos x1 menos y1. Esse vai ser o menos 1. Menos x1 menos y1, que também deve pertencer ao R2. De forma que aconteça o seguinte: quando eu calcular u mais menos u, tem que dar 0. Então vamos calcular aqui, ó, u mais menos u, e vamos verificar se vai dar o elemento 0 do R2, ou seja, o par ordenado 0, 0. Então, u tem coordenada x1 e y1, mais o menos u, que tem coordenadas menos x1 menos y1, efetuando essa adição abscissa mais abscissa, efetuando a adição conforme manda a definição, abscissa mais abscissa vai ficar x1 mais menos x1 e y1 mais menos y1. São números reais aqui, então eu sei que esse resultado, x1 mais menos x1, é a mesma coisa que x1 mais com menos dá menos x1, e y1 mais menos y1 é a mesma coisa que y1 menos y1. Bom, x1 menos x1, se eu pegar um número real e subtrair dele mesmo, o resultado é 0. 0. E y1 menos y1 dá 0. Portanto, chegamos ao elemento neutro da adição de números, da adição de elementos do R2, né? Então, para ordenado 0, 0, resulta no 0 que pertence aqui ao R2. Certo? Então, consegui mostrar o que eu queria, consegui mostrar que o axioma 3 é verdadeiro. De fato, se você pegar U e pegar o oposto de U e efetuar a adição dele, o resultado vai dar o 0. Então, está certo, o axioma 4. Vamos para agora os axiomas da multiplicação por escalar. Então, a gente definiu a multiplicação por escalar de forma usual, vamos estar aqui. Vimos que ocorre o fechamento da multiplicação por escalar, ou seja, ao pegar um elemento do R2 e multiplicar por um número real, o resultado dessa multiplicação estará ainda no R2. Né? O que a gente mostrou aqui. Então, verificando isso, a gente pode mostrar o axioma M1. Bom, o M1 é a associatividade da multiplicação, né, de números reais aqui e elementos do R2. Então, a gente tem que mostrar aqui alfa, beta, U é igual a alfa, beta, U. Lembrando que alfa e beta são números reais, alfa e beta são números reais, tá? E o U é um elemento do conjunto, do R2. Então, para ficar claro, eu vou definir esse U como aquele elemento que tem coordenadas x1 e y1, que a gente está acostumado. E o U de coordenadas x1 e y1, que pertence ao R2, o nosso conjunto. Então, vamos lá. Vou escrever isso aqui, alfa, beta, U. Isso vai ficar alfa, beta, multiplicado por quem? Quem que é o U? U tem coordenadas x1 e y1. Então, vou botar aqui. Veja aqui, eu estou pegando um número real vezes o outro. Então, como tem um parênteses, eu tenho que multiplicar o alfa pelo beta primeiro. Por exemplo, se o alfa fosse 2 e o beta 3, 2 vezes 3 daria 6. Então, isso simbolizaria apenas um número real, e não 2, como aqui aparenta, né? Aqui, como faz duas letrinhas, alfa e beta, a gente fica na nossa cabeça como se fossem dois números diferentes. Então, esse resultado, como tem um parênteses, será calculado primeiro. E o resultado dessa multiplicação é quem eu vou multiplicar por x1 e y1. Esse é o raciocínio. Então, seguindo a nossa definição de multiplicação por escalar, vou pegar um número, vou multiplicar pela abscissa e depois pela ordenada, conforme está aqui. Tá? Então, esse alfa beta, ele vai multiplicar. Estou botando ele dentro do parênteses para a gente entender ele como um número. Vou multiplicar pelo x1 e vou pegar o alfa beta e vou multiplicar pelo y1. Bom, a associatividade na multiplicação de números reais é válida. O alfa e o beta são números reais, o x1 e o y1 também são números reais. Então, eu posso escrever isso daqui de outra forma. Eu posso botar o alfa e depois o beta x1 dentro do parênteses. Alfa vezes beta vezes x1, se alfa, beta e x1 são números reais, então eu posso colocar o alfa fora do parênteses e o beta x1 dentro do parênteses.
Aqui você está fazendo isso, professor, porque eu estou mirando no resultado. É isso aqui que eu quero chegar. Tá? E aqui é a mesma coisa. Vou colocar o alfa fora do parênteses e beta y1 dentro. Pronto. Bom, isso daqui é a mesma coisa que alfa vezes beta x1 beta y1. Claro, você pegar o alfa e multiplicar por esse par ordenado, alfa vezes a abscissa vai dar isso aqui, e alfa vezes a ordenada vai dar isso aqui, que está assim. Sem mistério. Né? Então, aqui agora eu vou botar o alfa, e isso aqui é a mesma coisa que beta vezes, olha só, esse elemento aqui do R2 é a mesma coisa que beta x1 y1. Então, se eu pegar o beta e multiplicar por x1 y1, vai dar isso aqui. Dando continuidade, isso é a mesma coisa que alfa, beta e x1 e y1 são as coordenadas de U. O alfa, beta, U. Eu acabei de mostrar para vocês que alfa vezes beta multiplicado por U é a mesma coisa que alfa multiplicado por beta U. Consegui mostrar o axioma M1. Então está correto esse axioma. Vamos ao M2, distributivo em relação à adição de números reais. Tá? Não tem mistério mostrar isso aqui também, muito simples. Vamos lá, axioma M2. Eu preciso mostrar que alfa mais beta multiplicado por U, alfa mais beta multiplicado por U é igual a alfa U mais beta U. Ou seja, a distributividade aqui em relação à adição de números reais é válida. É isso que eu quero mostrar. Então, vamos lá. Vou escrever, então, alfa mais beta U, tá? Alfa e beta números reais e U de coordenadas x1 e y1, elemento do conjunto do R2 aqui no nosso exemplo. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que alfa mais beta multiplicado por U, que tem coordenadas x1 e y1. Lembrando, se você pegar um número real e somar com outro número real, o resultado vai dar um número real. Então, eu estou pegando esse número real e multiplicando por esse elemento do R2 de coordenadas x1 e y1. Legal? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Alfa mais beta vezes x1 e alfa mais beta multiplicado por y1. Legal? Dentro do parênteses, não pode esquecer. Legal? Bom, agora eu estou trabalhando apenas com números reais. Alfa, beta e x1 são números reais e alfa, beta e y1 também são números reais. E a distributividade para os números reais é válida. Né? Eu posso fazer essa distributiva aqui, ó. São só números reais. Então, alfa vezes x1 mais beta x1 e alfa vezes y1 mais beta y1. Legal? Bom, agora eu vou separar em duas partes aqui. Isso aqui vai ficar alfa x1, alfa y1 mais beta x1 e beta y1. Correto? Então, eu separei em duas partes. Se eu efetuar essa adição desses dois elementos do R2, o resultado vai dar isso aqui acima. Então, eu posso separar dessa forma. Legal? Bom, como o alfa está multiplicando x1 e y1, isso é a mesma coisa que alfa vezes o elemento de coordenadas x1 e y1. Como o beta está multiplicando x1 e o beta está multiplicando y1, isso é a mesma coisa que beta x1 e y1, conforme nossa definição de multiplicação por escalar. Bom, então o que a gente chegou aqui ficou alfa, x1 e y1 são as coordenadas de U, aqui, mais beta multiplicado por x1 e y1, são as coordenadas de U. Então, eu mostrei que alfa mais beta multiplicado por U é a mesma coisa que alfa U mais beta U, ou seja, que a distributividade em relação à adição de números reais é válida. Então, a axioma M2 está demonstrado. O M3, qual é a diferença do M2 para o M3? É porque aqui é distributivo em relação à adição de dois números reais, alfa e beta. E aqui, no M3, é distributivo em relação à adição de dois elementos do conjunto. No nosso caso, ali seria o R2. Então, aqui é distributivo em relação a U mais V, sendo que U e V são elementos do R2. Certo? Então, vamos lá. M3.
Então, aqui, além de eu ter o U pertencente ao R2, eu tenho que ter o V, eu vou chamar de coordenada x2 e y2, que também deve pertencer ao R2, correto? Então, isso é importante que a gente avalie aqui. Então, quem que é o axioma M3? Eu quero verificar se alfa multiplicado por U mais V é igual a alfa U mais alfa V, ou seja, se a distributividade em relação à adição de elementos do R2 é elevada. Tá? Aqui só tem alfa, não tem beta, então alfa pertencente aos betas. Então, novamente, vamos partir disso aqui, lado esquerdo, alfa U mais V, e vamos ver se eu chego a alfa U mais alfa V. Tá? Então, vai ficar alfa multiplicado pelo quê? Parênteses, coordenadas de U são x1, y1, mais coordenadas de V, que são x2 e y2. Galera, muita atenção para não esquecer dos parênteses, tá? São muitos detalhes, tem que ficar atento à estrutura para que você não erre. Por exemplo, se eu esqueço de colocar esses parênteses aqui, já está errado, né? Então tem que ficar atento aos detalhes. Bom, vamos lá. O parênteses me dá uma prioridade, eu tenho que fazer, então, essa adição de elementos do R2 primeiro, adição conforme foi definida aqui em cima. Então, eu vou fazer a abscissa mais abscissa, x1 mais x2, e ordenado mais ordenado, y1 mais y2. Bom, agora o alfa está multiplicando por esse elemento do R2 que tem a abscissa, x1 mais x2, e ordenado, y1 mais y2. Então, esse alfa vai multiplicar a abscissa, x1 mais x2, olha o parênteses, o alfa vai multiplicar o resultado disso aqui, x1 mais x2. E o alfa vai multiplicar o resultado disso aqui, que é o y1 mais y2. Então, eu levei o meu problema do R2, eu queria mostrar se isso é válido no R2, e a gente agora está avaliando um problema em R, de número real. Alfa é número real, x1 é número real, x2 é número real, e eu sei que a distributividade ela é válida para números reais. Então, eu posso fazer alfa vezes x1 distributivo aqui, ó. Alfa x1 e alfa x2. Então, isso vai ficar aqui, ó. Alfa x1 mais alfa x2. E na ordenada, a mesma coisa. Alfa y1 mais alfa y2, já que alfa y1 e y2 são reais. Dando continuidade. Correto? Agora, eu vou separar aqui em duas partes, que é o que a gente está querendo. Então, primeiro vai ficar alfa x1, alfa y1, o elemento do R2, mais alfa x2, alfa y2. Verifique que, ao efetuar essa adição, eu vou obter exatamente o que está na linha acima. Tá certo? Bom, isso daqui é a mesma coisa que alfa vezes x1 e y1. Definição da multiplicação do escalar, né? Se eu fizer essa multiplicação, eu volto para a expressão anterior. Mais alfa vezes x2 e y2. E aí, como resultado, vai ficar alfa x1 e y1 é o U, mais o alfa multiplicado por x2 e y2, que é o V. Então, eu mostrei que alfa multiplicado por U mais V é a mesma coisa que alfa U mais alfa V. Consegui mostrar o axioma M3. Então, já foi mais um. Por último, e não menos importante, o axioma M4. Vou mostrar que 1 vezes U tem que dar U. Tá? Esse aqui é o mais fácil de todos. Então, vamos mostrar, então, o axioma M4, que é 1 multiplicado por U tem que dar U. Então, peguei o seno esse daqui, x1 e y1 do R2, separar o ordenado. Então, 1 multiplicado por U, é a mesma coisa que 1 multiplicado por x1 e y1. Bom, de acordo com a nossa definição de multiplicação por números reais, por escalares, a gente tem que lembrar que essa multiplicação é definida fazendo 1 vezes a abscissa, então 1 multiplicado por x1, e 1 vezes a ordenada, 1 vezes y1. Bom, se eu pegar o número real 1 e multiplicar pelo número real x1, 1 vezes x1 dá x1. Então, isso aqui dá x1.
e 1 vezes y1 dá y1. Ou seja, obtive as coordenadas x1 e y1, que são as coordenadas de U. Eu acabei de mostrar que 1 vezes U dá 1. Então, o axioma N4 foi mostrado. O que é interessante para mim eu consegui mostrar, então, o fechamento na adição, fechamento na multiplicação por escalar. Então, mostrei fechamento na adição e fechamento na multiplicação por escalar. Consegui mostrar todos os 8 axiomas, 4 axiomas da adição, 4 axiomas da multiplicação por escalar, e, portanto, o R2, com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, assim definidas, ele é um espaço vetorial. Portanto, os elementos do R2 são chamados de vetores, certo? Então, existem vários outros espaços vetoriais envolvendo matrizes, polinômios, funções. Então, todos os elementos que a gente conseguir demonstrar, que são todos os conjuntos que a gente consegue demonstrar que são espaços vetoriais, os elementos desses conjuntos serão chamados de vetores. Sejam eles polinômios, matrizes, funções e assim por diante. Beleza? Então, desejo a todos bons estudos, refaçam isso tudo e deixo como exercício o seguinte: façam também a mesma estrutura do R3, por exemplo, para que vocês possam treinar. O que vai mudar é que os elementos do R3 têm a abscissa ordenada em corda, são do tipo XYZ, são ternos ordenados. Beleza? Bom, desejo a todos bons estudos. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de curtir, compartilhar aí o vídeo com os amigos, tá bom? E deixar seu comentário se você gostou dessa explicação ou não. Tá bom? Abraço, até breve.